boa noite aí, meninas, Jéssica, Cris. É uma honra, hoje nós estamos, essa semana, recebendo a Cris, e uma emoção muito grande. Por quê? Porque, assim como a Cris, que é uma referência e fala, né, sobre isso, é o que a gente estava falando antes do aquecimento, né? A gente estava falando exatamente isso, do discurso e da ação. Então, acho que isso tem muito a ver com a Cris, né? Eu posso falar isso porque quando a gente fez o aquecimento, a gente percebeu o quanto ela, né, é aquilo que ela fala. Então, isso tem uma importância muito grande. Seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por aceitar estar conosco hoje. É uma honra tê-la. Acho que a gente tem realmente convidados incríveis que aceitam essa proposta, que estão de acordo, né, com os nossos propósitos, e isso é muito legal. Muito obrigada, Cris. Obrigada, eu que agradeço. Um prazer, gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da Cris pela Cris, né? O que a Cris pela Cris é hoje, né? Olha, na verdade, a Cris pela Cris, né? Se eu for falar, eu acho que eu sou uma menina eterna, não porque eu estou querendo parecer mais jovem, mas dentro de mim tem uma menina com vários questionamentos, várias dores, muita poesia. Eu acho que eu tenho em mim uma poesia de criança, e isso eu acredito que a gente traz a nossa criança com a gente, né? A gente não deixa ela para trás. Essa coisa de achar que a gente envelhece e deixa para trás quem a gente era, não. Acho que a gente leva quem a gente foi e vai levando essa bagagem que parece pesada, mas não é. Depende do jeito como a gente leva, né? Então, eu sou uma menina. Eu me considero uma menina em vários aspectos, porque eu sou muito curiosa, eu tenho uma fé muito grande ainda no ser humano, nas pessoas. Também me assusto, né? Eu tenho minhas ilusões, eu tenho minhas utopias, eu tenho os meus achaques de menina, eu tenho as minhas festinhas de menina, e eu gosto muito de ser assim. Eu sou uma pessoa que, na verdade, às vezes eu vejo as pessoas falando alguma coisa de mim, né? Tipo, eu tô aqui falando num programa sobre longevidade e eu nunca tinha envelhecido antes, é a primeira vez que eu envelheço, né? E isso é interessante, eu gosto desse deslumbramento sobre as coisas da vida. E se eu for dizer o que eu faço, por exemplo, né, eu acho que eu sou uma publicitária de formação, que acabei mudando de área porque eu comecei a falar da minha vida, depois comecei a falar de moda, fiz um blog de look do dia, que era o primeiro no Brasil e tudo mais. E o que eu estou fazendo, né? Eu dou palestra, eu escrevo crônicas, eu sou produtora de conteúdo digital, mas o que move a minha produção de conteúdo, a minha comunicação, é aquilo que eu estou experimentando. E nesse momento, eu estou com 51 anos experimentando o que é ser 50 a mais, né? Então, eu tenho esse olhar curioso e tudo eu falo sobre as coisas que eu estou vivendo. Então, eu falo, às vezes, sem conhecimento teórico, mas muito com conhecimento da minha experiência. E aí, o que eu estou vivendo me faz buscar mais informação. Então, a Cris é uma menina muito cara de pau, muito ousada, muito desprovida de medo e que tem sonhos, assim, sonhos quase pueris. E é engraçado, porque eu me vejo realizando sonhos hoje que eu jamais ousei confessar, nem para mim mesma. Então, por exemplo, né, hoje eu tenho 8 livros publicados, mas eu nunca sonhei ser escritora, eu achava que eu não tinha competência para isso. E eu vou fazendo, eu tenho esse jeito assim de ir fazendo. Então, ao mesmo tempo que eu me assusto comigo, eu fico muito feliz também, eu me acho muito atirada nas coisas. Eu gosto dessa menina que eu sou, e eu acho que eu vou ser sempre essa menina até os 90, 100, 80, 70, não sei até quanto tempo eu vou viver, mas eu acho que eu não quero perder essa menina que está em mim. Nossa, mas é uma menina encantadora, né? Porque é uma menina que, assim, é como se você estivesse falando isso para todos. Carreguem com você toda a sua vida. Eu queria trazer uma coisa para te instigar um pouquinho, sabe, Cris? Adoro. Esse momento que a gente está vivendo agora, né? E você pode me dizer o que ficou mais, vamos dizer assim, ressaltado em você a partir dessa fase da vida?
Eu acho que, na verdade, a idade me trouxe um interesse maior pelo outro, porque eu fui uma menina, uma adolescente muito problemática, muito cheia de complexos. Eu sou a quinta filha e eu sou temporã, então eu fui muito mimada quando criança. Eu tenho esse diagnóstico, né? Porque eu tenho lembranças muito sofridas da minha infância. Eu sei que não foi de propósito, que ninguém queria me machucar, mas foi muito doído para mim. Eu acho que existia uma não aceitação do meu jeito em casa, pelo fato de eu estar destoando, talvez eu fosse diferente mesmo. Então eu tinha aquela coisa meio ovelha negra, que hoje em dia a gente nem pode falar ovelha negra, que é uma expressão racista. Então, ovelha diferente, né? Patinho feio. E eu tinha uma necessidade muito grande de descobrir minha autoestima, de ter minha identidade, de me entender, né? Eu fui ensinada que a gente tinha que arrumar namorado, né? Então, durante muito tempo, a minha atenção estava sempre voltada para ter um namorado. Eu nasci numa casa muito machista, né? E eu acho que durante muito tempo eu precisava me entender, sentir as minhas dores. Aí perdi meus pais muito cedo, né? Minha mãe morreu, eu tinha 24 anos, meu pai, quando eu tinha 31. Depois eu tive um primeiro casamento que eu tive 2 abortos nesse primeiro casamento, aí me separei, aí fiquei grávida do Francisco, do meu novo namorado, mas aí ele morreu quando eu estava grávida. Então, assim, é toda uma história que tem uma dor aí no meio, né? E essa dor precisava ser dita, precisava ser trabalhada, precisava ser falada. E o que eu sinto dos 40 para os 50 é que eu fui aprendendo a olhar mais o mundo. Antes eu tinha uma preocupação muito grande comigo no mundo, era quase que uma coisa meio tardia, assim. Eu não olhava muito o mundo, eu olhava, mas eu estava sempre preocupada em resolver a minha família que eu não tinha. No final das contas, eu não construí nada tradicional, né? Hoje eu tenho meu filho, eu tive vários casamentos, hoje eu tenho um namorado que mora do meu lado, no apartamento do lado, com as filhas dele, é uma relação completamente diferente do tradicional, né? Mas, assim, durante muito tempo eu fiquei perseguindo um modelo até eu encontrar o meu modelo, né? Eu encontrei o meu modelo com 46, 47, né? Que eu fui entendendo quem eu era. E eu acho que eu precisei entender quem eu era. Quando eu fiz 50, aí eu já estava mais calma, mais serena, né? E aí, de repente, eu já estava vendo o mundo. Então, hoje eu me interesso mais pelo mundo, sabe? Parece que foi meio tarde isso. Que eu não sei se é bom ou se é ruim. Enfim, essa sou eu. Esses meus 50 me trouxeram um interesse pela vida do outro, uma serenidade que eu não conhecia em mim e uma sede de viver muito grande, sabe? Que eu já tinha, mas antes eu tinha pressa. Hoje eu olho para a vida e vejo a vida assim... Não, vai dar tempo, vai dar tudo certo. Me preocupo com a minha longevidade. Nossa, será que eu vou ter dinheiro, né? Será que a minha família é uma familhinha muito pequena? Somos eu e meu filho. Estou com meu namorado, mas, né? É uma família pequena. Então, eu tenho outras questões aí. Eu tenho um filho adolescente, eu estou confrontando a longevidade, o início, a entrada na longevidade com um filho adolescente. Eu sou uma mulher na menopausa com um filho, né? Eu estou na adolescência da velhice com um filho adolescente. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu estou num momento muito rico da minha vida. E isso eu acho que só os 50 anos realmente trouxeram. É uma serenidade que não existia antes. É realmente a experiência de olhar e falar assim, calma, vai dar tudo certo. E você sabe, Cris, tem um livro, tem uma pesquisa gigantesca que aconteceu, acho que em 2020 ou 2021, por essa época, é recente. E é um livro que se fez um livro, né? Mas foi uma pesquisa científica que eles buscaram mais de 140 países e analisaram e desenharam uma curva de felicidade. Ah, né? Sim, a curva da felicidade. A curva da felicidade, né? Então, o ponto, né, a mais baixo do U é lá pelos 48 anos. Então, mas não é que toda pessoa jovem é triste, que toda pessoa acima dos 48 é super feliz. Não é nesse sentido, mas é no sentido de mostrar que as pessoas que, mesmo que elas não tenham tanta positividade, a negatividade é mais baixa. E aí o que a gente vê? Essa positividade, às vezes não altera, mas uma queda da negatividade
e uma paz de espírito maior, exatamente como você relata, e também uma maior facilidade de lidar com as diferenças e com as mudanças, né? Então, são pessoas que, inclusive em faixas etárias de 60 a 100, as de 100, elas têm um pico de felicidade maior, mas por essas questões. Então, elas são muito mais resilientes, né? Elas viveram mais. Eu acho que quando a gente vive mais, né, daqui, né, uns tempos, daqui uns 20 anos, vou saber dizer melhor. Mas quando a gente vive mais, a gente começa a entender melhor algumas coisas, e aí isso faz com que a gente pense mais, né, e não seja tão impulsiva em várias situações. Acho que a maturidade, nesse sentido, ela ajuda bastante a nossa vida, né? Eu costumo dizer que a gente desdramatiza as coisas, a gente tira o drama das coisas, né? Quando a gente é jovem, eu tenho uma frase muito sacana que diz assim, que a juventude é uma doença que o tempo cura, mas é uma brincadeira, porque eu acho que existe um radicalismo muito grande, né? Muitas pessoas jovens, elas têm uma convicção muito forte das coisas e de não mudar e tudo mais. E quando você vai ficando mais velho, você entende que as coisas não são a ferro e fogo, que o mundo não é preto e branco, bom e mal. As coisas, existem nuances, né? E de fato, quando a gente é adolescente, gente, uma calça rasgada, né, vira um problema, né? E quando você vai ficando mais velho, você já viveu tantas coisas que naturalmente as coisas que você viveu mostram que tudo tem um ciclo, que vai ter um momento que você vai lá embaixo, mas que você vai voltar, né? Se você tá ali ainda, é porque você, cara, calma, vai dar tudo certo, né? Não é tão simples assim, mas é um pouco isso, uma síntese meio grosso modo, né? Cris, eu queria, assim, essa tua convivência, né? E aí entra num assunto que a gente estava conversando antes, e que eu acho que é um assunto que hoje a gente tem que botar na mesa, não só o preconceito etário, mas colocar essas relações, que são essas relações intergeracionais. Eu queria que você trouxesse para aqui, para essa conversa, essa relação que hoje você tem, né, nas relações intergeracionais, no social, na sua casa. Tenho certeza que quando você está lá na sua coluna do Terra, você tem um público que você fala, que é um público que está na internet, que também é um público jovem, que também tem que se conectar a você. Quando você fala lá com a Bela, né? A Bela é jovem. A Bela ela tem 25 anos, acho que ela tem 25, é legal, é muito legal. Então, eu queria que você trouxesse esse panorama, né, nas relações que você tem, que é o que a gente vai viver mais hoje, cada dia, sim, cada minuto mais isso. Eu queria que você trouxesse essas relações para a gente conversar. Eu acho que a gente, na verdade, talvez a gente não esteja percebendo, mas a intergeracionalidade já é uma realidade na nossa vida. Mas, por exemplo, quando eu converso com a Bela, que é minha secretária, ela tem 25, 26, quando eu converso com ela, eu não penso assim, estou falando com uma menina de 26 que tem metade da minha idade. Eu não penso isso. E eu tenho certeza que quando a Bela fala comigo, ela também não pensa, a Cris é muito velha, não tem essa coisa. A Mônica, que é minha agente, né, que trabalha como a minha parte, pessoa, meu comercial, é minha Marlene Matos, né, eu brinco com ela, a gente brinca, mas é Marlene Matos, eu não estou brigada com ela, nós nos damos muito bem. A Mônica, ela é 6 anos mais velha que eu, então ela tem 57, né? E a Mônica, a Bela e eu, mais o Guilherme, que é meu estagiário, que tem 20, mas que já pensa em casamento, é super, super certinho. Então, assim, na verdade, é muito natural a gente trocar as coisas. Nós estamos ali com uma coisa em comum, que é o trabalho e tal. O Francisco tem 15, meu filho. Quando ele leva os amigos lá para casa, eu adoro, e eu fico conversando com os amigos, a gente conversa, e eu falo sobre política, no final eu sou de esquerda e eles não são, é muito engraçado, né? Então, acho que essa intergeracionalidade também é um fato, também pode ser eu ensinar para o meu filho, no dia que ele quiser aprender, né? Porque atualmente tudo que eu falo não é tão legal assim. É ensinar para ele, tipo, filho, olha que legal escrever à mão, comprar um caderno pautado, sua forma de pensar vai mudar.
Então, e aí eu aprendi com a Bela, por exemplo, quando surgiu o Reels, que é esse videozinho de TikTok, quando ele surgiu no Instagram, eu vi no Instagram dela, falei, Bela, o que é isso? Ela falou assim, é o Reels. Eu falei, e o que é o Reels? Aí a primeira vez que eu fui contratada para fazer uma campanha de uma marca que tinha que usar o Reels, eu não sabia. Fui lá e aprendi. Eu acho que o principal da intergeracionalidade é a gente entender que nós, após os 50, após os 60, continuamos aprendendo. Talvez a gente não aprenda com tanta rapidez quanto os mais novos, mas e daí? Tem muita coisa que os mais novos podem aprender com a gente. E eu tenho uma frase que eu não sei de quem que é, que fala o seguinte: sabedoria é aprender com a experiência dos outros. E é isso, assim, eu acho que quando a gente conversa com uma pessoa mais velha, a gente ouve dela uma experiência que vai nos ensinar sem que a gente tenha que bater a cabeça, e aí a gente pode falar assim, nossa, fulano me contou isso, então eu vou evitar esse tombo, né? Então, acho que tem muita coisa, é uma troca muito rica. Muito rica. Eu não tenho só a ensinar, eu tenho muito a aprender, mas é maravilhoso, gente. Nós todos vamos ser mais sábios e ter várias idades. Eu acho que é muito isso, assim, a gente tem várias gerações dentro de uma mesma casa e todo mundo se conversa e todo mundo se entende e é muito rico porque a gente entende uma criança, a gente aprende observando a criança e a criança também aprende observando a gente, né? Exatamente. E talvez a relação... Eu acho que todo mundo que se relacionou com a avô e a avó, ou avô ou avó, tem uma lembrança especial, né? Eu acho que essa lembrança que a gente tem dos nossos avós e essa coisa tão mágica que é a relação entre avós e netos, talvez seja um grande ensinamento, alguma coisa que a gente já devia estar olhando há muito tempo, né? Está na hora de misturar, não tem essa coisa de aposentar, como o próprio Alexandre Kalash fala, né? Que aposentar é tirar a pessoa mais velha do convívio. Isso é horrível. Ou a gente todos estão ali no mesmo espaço, ou acaba-se. É muito interessante que assim, a gente aprende com as gerações, só que a gente não dá valor ao aprendizado que a gente tem com as gerações. Você falou uma coisa muito importante. Eu tenho um pouco de, talvez até um preconceito, assim, dessa coisa de a gente envelhecer e achar que a gente tem que parecer mais jovem ou fazer aquilo que os jovens fazem, né? Então, eu acho que você falou uma coisa muito importante. Intergeracionalidade não significa eu fazer o que o meu filho faz necessariamente, ou meu filho fazer o que eu faço. Significa a gente poder trocar para a gente encontrar espaços de convivência dos quais a gente saia mais rico, né? Mas, assim, eu acho maravilhoso não ter que paquerar no barzinho. Eu acho maravilhoso que a minha adolescência já passou, graças a Deus, ô tempinho difícil. Né? Assim, tem vantagens em todas as idades, e é isso, né? Nada, adorei, amei. Eu também amei. A gente vai te chamar outras vezes, tá? Tudo de bom. Adorei. Eu também adorei. Boa semana. Um beijão, menina. Beijo.